Um dos maiores desejos de Deus é que possamos viver uma vida totalmente rendida a Ele, rendida ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, de fato, na prática, for o nosso Senhor, for aquele que nos controla, for aquele que governa, aqueles que dirige a nossa vida, que dirige a vida cristã. Esse é um dos maiores desejos de Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita e está em nós, mas viver, o que eu chamo de viver uma vida cheia do Espírito, é deixar o Espírito assumir o controle, porque ele já habita em nós. Do mesmo jeito que uma pessoa pode dar a sua vontade, abrir o seu coração para viver uma vida cheia do Espírito, ela também pode abrir a sua vida para que os espíritos malignos dirijam a sua vida. Tudo é questão de você render a sua vontade. Depende da sua vontade. E isso Deus não pode interferir. É o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha. Um ato de escolha, um ato de vontade, de você dar as costas para Deus, de você se entregar para o pecado, pode privar uma pessoa do Espírito Santo. Mas também, se você tiver um ato de vontade deliberado de virar as costas para o diabo, para o pecado, e escolher viver para Deus, então você vai viver uma experiência poderosa na sua vida. Tudo depende da nossa vontade, tudo depende. Por isso que é necessário, por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos consagrar a Ele e deixar que Ele decida, deixar que Ele escolha. Mas é preciso que você dê esse poder para o Espírito Santo, para que ele possa dirigir a sua vida, para que ele possa controlar você. Muitos querem caminhar com o Espírito Santo, mas não querem dar a direção da sua vida para ele, e como consequência abrem brecha para os demônios, abrem brecha para que o maligno controle. Pode ter certeza, você precisa dizer para Jesus: vem no meu coração, toma o controle da minha vida. Da mesma forma, se nós não dermos o controle para Jesus, para o Espírito Santo, o diabo sabe muito bem como roubar esse controle de nós, como roubar esse controle da nossa vida. O diabo quer que nós coloquemos os nossos olhos nele, mas quero que você entenda que nós precisamos olhar para Deus, olhar para o poder de Jesus, porque nós sabemos que o diabo ele é mau, ele é poderoso, mas ele é um ser limitado. Ele não pode jamais ser comparado com Deus. Ele é um anjo caído e ele não pode ir além dos limites que Deus estabelece para ele. A palavra de Deus diz que ele foi derrotado no Calvário e que ele está destinado ao lago de fogo ardente de enxofre, e todos os seus demônios sabem que eles terão o mesmo destino, mas eles temem a Deus e temem uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso você não pode colocar os seus olhos, o seu foco só no diabo. Você precisa colocar o seu foco em Deus. Sabe que tem pessoas que pensam mais nas coisas ruins do que em Deus, mas isso não é sábio. Porque a palavra diz que Jesus disse repetidamente para os seus discípulos: não tenham medo. Colocar o foco no diabo rouba de uma pessoa a alegria, a bênção e a liberdade espiritual. Deus te fez para desfrutar da bênção de Deus. Quero que você entenda uma verdade: você não precisa mais derrotar o diabo, porque Jesus já derrotou por você. E Jesus também te deu autoridade
autoridade sobre o diabo e sobre os demônios. E todo pecado pode ser purificado da sua vida, porque Cristo já venceu a vitória espiritual nele. Então agora você tem que se alegrar nele, gloriar nele a sua vitória, e você não precisa ter medo do inimigo, porque Cristo em você é maior do que qualquer poder do inimigo. A palavra de Deus diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em João 14:17 diz: ele habita em vós, ele está em vós. Você não pode se esquecer que o Espírito Santo habita em você. A Bíblia indica claramente isso, e isso envolve relacionamento. Nós sabemos que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele habita em todo mundo, mas quando nós vemos de relacionamento, ele habita somente no Filho de Deus, naquele que nasceu de novo. E a Bíblia diz que o Espírito dá testemunho no nosso coração de que somos filhos de Deus, e todo aquele que é filho de Deus já foi purificado, santificado pelo Espírito, para que ele pudesse ser uma habitação de Deus. Então, nós somos essa habitação de Deus, casa do Espírito. Então, eu quero falar para você, o Espírito mora em você. Mas há uma diferença entre ser habitação do Espírito e ser cheio do Espírito. E para mim, ser cheio representa experimentar o seu senhorio, o seu governo. Para mim, ser cheio do Espírito Santo é ser governado pelo Espírito Santo. O Espírito habita em você, mas você muitas vezes deixa que as suas emoções te governem, que os seus sentimentos te governem, que a sua mente te governe, sabe? E aí você vê muito pouco a ação do Espírito. É necessário que você dê o controle, sabe? Que você dê o governo para ele. E à medida que você vai se submetendo à vontade do Espírito Santo, parece que o fogo, a energia dele vai aumentando dentro de nós, sabe? E parece que a natureza do Espírito Santo começa agora a tomar forma em nós, e vamos sendo transformados por ele. Porque cada vez que nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo, ele vai derramando o amor de Deus no nosso coração, ele vai nos enchendo com o seu amor, e de dentro do nosso ser mais íntimo, aí começa a fluir esse rio de água viva, rios do fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o amor, o domínio próprio. Pessoas cheias do Espírito não somente possuem uma profunda alegria espiritual, mas elas se alegram no Espírito Santo. Ela tem uma alegria dentro dela que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem mais prazer nas coisas desse mundo, porque agora ela só tem olho para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Então você precisa entender que se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já mora no seu coração. Ele mora no coração que nasceu de novo. Mas agora, além de ser casa de Deus, você precisa dar o controle dessa casa para o Espírito Santo, dar governo para ele. E dar o governo para o Espírito Santo é deixar ser cheio, é se permitir ser cheio por ele em todo o tempo, sabe? E deixar o Espírito Santo mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de sentir, a sua maneira de agir. E eu quero perguntar para você hoje: você quer dar o governo da sua vida para o Espírito Santo? Então ore aí onde você está, ore comigo. Oh, Espírito Santo, tu habitas em mim. A tua palavra diz que o Senhor habita em mim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Somente aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que nasceram de novo, conhecem e entendem o poder desse Espírito Santo, Senhor. O Senhor poderia morar em todos os lugares, mas o Senhor escolheu morar no nosso coração.
E hoje nós decidimos que o trono do nosso coração te pertence. Se o Senhor deseja o meu coração, se o Senhor quer o meu coração, então eu te digo hoje, Espírito Santo, domina cada parte e faz de mim teu, totalmente teu. Que Espírito Santo, eu te convido, venha habitar em todo o meu ser. O Senhor não tem só alguns cômodos da minha casa, mas te dou a direção da casa, a direção, o governo da casa. O Senhor pode mudar tudo que é necessário. O Senhor pode fazer o que o Senhor tem vontade. Venha habitar, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero que o meu viver seja transformado. Eu te dou o Espírito Santo, o meu interior. Eu te dou o Espírito Santo, a minha mente. Eu te dou a minha vontade, eu te dou o meu amor. Vive a tua natureza, Espírito Santo, em mim. Vive toda a sua santidade. Eu quero que o Senhor produza o teu fruto em mim, para que todos conheçam a tua verdade. Espírito Santo, põe em mim os seus pensamentos e mostra-te ao mundo. Revela-te ao mundo através da minha vida. Espírito Santo, seja o Senhor de todos os meus momentos, até do meu ego. Eu quero que o meu ego seja crucificado, Senhor. Que não seja mais eu vivendo, mas que seja Cristo vivendo em mim. Espírito Santo, me dá disposição para te dizer sempre sim. Não quero me gloriar em mim mesmo. Sou menos do que nada e menos em mim mesmo. Oh, Pai, eu quero que a santidade do Senhor venha sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo, é só o Senhor que dá vitória para o pecado. É o seu Senhor que pode reinar em cada hora do meu dia. É só o Senhor que pode me transformar. É só o Senhor que manifesta a sua graça onde o Senhor está. Espírito Santo, enche essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor já habita nela, porque essa pessoa já aceitou Jesus e já nasceu de novo. Mas hoje, Senhor, ela está te dando o trono do coração. Então, Espírito, eu te convido a preencher cada área da vida dessa pessoa. Te convido, Senhor. Te convido, Espírito Santo, a preencher totalmente, Senhor. Oh, Pai, se existe alguma barreira que impede essa pessoa de entregar o governo, Senhor, é o Senhor. Oh, Pai, que nesse dia, Senhor, ela venha se render. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não render, se não se render às suas vontades, se não se render à direção do Espírito Santo. Ore cantarás, o Espírito Santo quer te encher de uma maneira da qual você nunca viveu, de uma maneira que você não experimentou, mas decida hoje, dar o controle, dar o governo para o Espírito. Se renda, para de lutar com as suas forças, para de lutar com a sua mente, com as suas emoções, e se entrega, dá o trono para Ele, dá o trono para o Espírito Santo, e deixa Ele te levar a uma nova atmosfera na sua presença. A presença de Deus é a coisa mais extraordinária e poderosa que existe. Ela vale a pena abrir mão do eu, vale abrir mão das suas convicções, vale abrir mão de tudo que você é por essa presença gloriosa do Espírito Santo. Se você conseguisse me compreender, que o Espírito Santo te revele nesse dia, que Ele descontinue tudo para você, porque se
você puder compreender um pouquinho do que é essa presença gloriosa do Espírito, você não vai ter problema em abrir mão de nada. Você vai se ajoelhar e vai clamar mais, Senhor, mais, eu quero mais de ti. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Jesus.